e quiser abrir, a palavra está em Jó, capítulo 7. A gente vai ler alguns versículos, mas a gente vai acompanhando aqui no telão. Todos acharam? Alguém precisa de ajuda? Você que encontrou, coloque a Bíblia no seu coração. Você que não trouxe a Bíblia, pode colocar a sua mão. E vamos pedir para que o Senhor abra o nosso coração e fale conosco essa noite, amém? Então nós te pedimos que não venha ser o meu eu, a minha carne, mas que seja o teu Espírito Santo a me usar, ó Pai. E que essa pessoa que entrou aqui hoje, que ela venha ouvir aquilo que o Senhor quer falar com o coração dela, ó Pai. Eu não sei qual é a necessidade de cada um aqui, mas o Senhor conhece. Então fala, Senhor, fala para a tua igreja, usa a minha vida e repreende desde já, Senhor, todo e qualquer mal que queira atrapalhar o culto de hoje, todo pensamento, todo cansaço, tudo aquilo que o diabo queira impor, ó Pai, para atrapalhar a palavra, venha cair por terra, pois nós estaremos aqui, Senhor Jesus, com nossos olhos, nossos ouvidos e principalmente com o nosso coração aberto para ouvir a tua palavra. É isso que nós determinamos e profetizamos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Dá para ver aí no fundo? E o que tem aqui no telão? Qual é a imagem? Uma bolacha traquinas. A Beca falou assim, de morango. É uma bolacha traquinas de morango. E todo mundo aqui que já foi criança, pelo menos uma vez na vida, já comeu essa bolacha, certo? A proposta era a preferida para a Larissa, né? Até eles mudarem a minha fórmula, ela não gostou mais. Mas vamos lá. Então aqui nós temos uma bolacha, como a Beca falou, de morango. Mas tem um detalhe nessa imagem. Pode passar para o próximo? Que aqui está escrito sabor morango. E esses dias eu estava na internet e pelo que eu entendi está rolando uma trend agora, que é a trend do sabor alguma coisa. Que não sei se todo mundo já viu, mas é que agora a pessoa fala assim, eu sou uma atleta, sabor atleta. Eu sou uma pessoa saudável, sabor saudável. E aí eu falei, o que é isso? E aí pelo que eu entendi, sabor alguma coisa é quando você é, mas não é. Você tem ali a aparência, o jeito, ali as características de quem é, mas na verdade você não é. E quando a gente pensa na bolacha traquinas, a bolacha, na verdade não só traquinas, mas de qualquer marca, né? Ali, toda a bolacha, como salgadinho, como miojo, como vários ali alimentos industrializados, eles têm ali o sabor de alguma coisa que é natural, como por exemplo aqui, o morango. Mas, na verdade, nós sabemos que o recheio da bolacha não é feito de morango. Ali tem a essência, tem toda a química, tem tudo aquilo que dá ali a aparência, o sabor, o cheiro de morango, mas tem de tudo nesse recheio, menos morango. E mesmo assim a gente consome, né? E quando eu estava pensando sobre isso, eu fiquei pensando como hoje em dia as pessoas têm adotado esse tipo de comportamento até mesmo dentro da igreja. Porque as pessoas hoje em dia têm um sabor de crente. Ela tem um sabor cristão. Quando na verdade as atitudes dela não é de um verdadeiro cristão. Porque a pessoa que tem sabor a alguma coisa, ela tem o cheiro, a aparência, a bolacha, né? Falando da bolacha ali, ela tem todas as características do morango, mas ela não traz a nutrição, o nutriente que o morango traz. Porque você não pode falar que comendo uma bolacha sabor morango é a mesma coisa de comer um morango. Porque o que o morango te oferece é diferente do que alguma coisa que tem sabor morango te proporciona. É a mesma coisa, por exemplo, de um suco de caixinha e um suco natural.
milhares. Muitas pessoas encontraram Jesus. Mas nem todas as pessoas que encontraram ali no caminho de Jesus foram transformadas por Jesus. Porque ali tem uma diferença, tem o querer. Quando a gente pensar, por exemplo, na história da mulher do fluxo de sangue, a Bíblia fala que muitas pessoas ali estavam tocando em Jesus, mas apenas uma mulher tocou e saiu virtude de Jesus. Saiu virtude que Jesus sentiu que estava saindo dele. E a Bíblia fala que no mesmo instante que ela tocou, a hemorragia, ali o milagre dela aconteceu. A hemorragia foi estancada. Então você vê que numa multidão existiam milhares de pessoas e tinham pessoas de fé ali. Porque existiam pessoas ali que Jesus tocava, porque a Bíblia fala que Jesus tocava nas pessoas e as pessoas eram curadas. Mas aquela mulher ela não foi tocada por Jesus, ela tocou Jesus. Ali houve essa diferença. E nós precisamos analisar a nossa fé e analisar aqui o nosso comportamento diante de Deus, porque senão a gente vai vivendo uma vida de automático, uma vida na correria, aonde a gente aparenta ser aquilo que a gente não é. E isso é perigoso. E a Bíblia nos alerta sobre isso. A Bíblia fala que ou você deve ser quente ou frio, porque se você for morno, Deus está a ponto de te vomitar. E isso é preocupante. E hoje em dia a gente mais vê pessoas que carregam o nome de Deus até na Bíblia, carregam a Bíblia debaixo do braço, falam de Jesus, ouvem a palavra, ouvem uma pregação, colocam ali na sua biografia no Instagram ali um versículo bíblico, posta todos os dias ali um versículo, posta ali o seu devocional, mas na prática, no dia a dia, as atitudes dessa pessoa se parecem com tudo menos com Cristo. E é isso que a gente deve se analisar a nossa fé, parar e pensar como que está o meu coração, como que está a minha fé, como que está o meu espírito. A gente precisa tomar cuidado com isso, para que a gente não venha carregar um nome da qual a gente não faz parte. E quando eu ontem fui orar e tirar a palavra, Deus me deu a palavra de Jó. Pode tomar? E Jó 7:1 diz assim, não é verdade que a vida do ser humano neste mundo é uma luta sem fim? Não são os seus dias como os de um trabalhador diarista? Como o escravo que suspira pela sombra e como o trabalhador que espera pelo seu salário, assim me deram por herança meses de desengano e me proporcionaram noites de aflição. Ao deitar-me, pergunto, quando me levantarei? Mas a noite é longa e eu estou farto de me virar na cama até o amanhecer. Próximo. O meu corpo está vestido de vermes e de crostas terrosas. A minha pele racha e de novo forma pus. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão e se findam sem esperança. Lembra-te, ó Deus, de que a minha vida é um sopro e os meus olhos não tornarão a ver a felicidade. Aqui é uma lamentação, ali de Jó. E quando eu tirei a segunda palavra, a palavra de confirmação, era uma palavra de Isaías ali, onde descreve ali o sofrimento de Jesus que Jesus viveu aqui na terra. E ali eu fiquei pensando e refletindo sobre essa trend que eu tinha visto com essa palavra que eu tirei. E eu fiquei pensando que Jó, ele foi alguém que, apesar ali desse momento aqui de lamentação, apesar de ter um momento da vida dele que ele desejou ali a morte dele, ele foi uma pessoa que ele não tinha sabor de cristão. Ele era cristão. Porque quando a gente olha essa passagem e fala assim, poxa, como uma pessoa que fala tudo isso foi uma pessoa que a gente considera alguém que foi persistente, alguém permanente. Mas aí eu te pergunto, será que se você, na pele de Jó, você suportaria tudo que ele suportou? Você aguentaria tudo que ele aguentou? Porque quando a gente para analisar, a gente fala assim, pô, é uma passagem de lamentação, aqui ele está se lamentando, aqui ele está chorando. Mas quando a gente para analisar as perdas de Jó, ele começa ali perdendo a sua família, porque os filhos dele ele matou. Ele perde as suas riquezas, porque o seu gado todo morre. E naquela época, as pessoas consideravam-se bem de vida,
pessoa que poderia ajudá-lo e animá-lo, até porque ela estava enfrentando a mesma coisa que ele, porque os filhos dele eram os filhos dela. A riqueza que era dele também era a riqueza dela. E aí o esposo dela que estava doente. E ao invés dela ser a pessoa que passava a fé para ele, era a pessoa que vira para ele e fala assim, ó. Então a mulher dele disse: você ainda conserva a tua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morra. Então você percebe aqui que nem apoio da esposa ele tinha. Jó se encontrou no momento da vida dele sem nada. E aqui, por muito menos, existem pessoas ali que já teriam ali abandonado a sua fé. E como eu falei, existe um momento ali que Jó demonstra ali um momento de fragilidade, quando ele deseja a morte dele, quando ali ele questiona, né? Ali ele tem ali um momento em que ele ora a Deus, falando com Deus, mas ele, mesmo essa fragilidade, ele não abandonou a fé, ele se manteve. E a gente precisa entender que ser um cristão de verdade e não um cristão sabor cristão, nós vamos provar no momento da aflição. Porque ser cristão de verdade quando tudo vai bem, porque Jó, justamente ele é tentado justamente por isso, porque ele tinha uma vida maravilhosa, ele tinha ali prosperidade financeira, ele tinha família, ele tinha amigos, ele tinha casa, ele tinha saúde, e é por isso que o diabo vai até Deus e fala assim: é fácil para Jó te servir, é fácil para Jó te obedecer, ele tem tudo. Então deixa eu tirar as coisas para ver se ele realmente vai permanecer firme. E aí, sempre que eu leio essa passagem, eu sempre pergunto para mim mesmo assim: será que o diabo, ele dedicaria o tempo dele perguntando para Deus a mesma coisa sobre mim que ele perguntou de Jó? Será que o diabo, quando ele olha para a sua vida, ele não tem a mesma vontade de questionar a Deus? Assim, é fácil do fulano te servir, ele tem tudo. E aí, quando você for tentado, quando as tribulações vierem na sua porta, você vai ter a mesma fé e a mesma perseverança que Jó teve? Porque Jó precisou ser persistente. Ele precisou acreditar quando nada ao redor dele dizia que sim. Porque os amigos dele, a gente lê a palavra, que até os amigos dele ali questionavam e perguntavam se ele não estava em pecado, se ele não estava fazendo alguma coisa de errado, porque não era possível tanta desgraça com uma pessoa só. E às vezes a gente não precisa nem ter as 4 coisas ali perdidas. Às vezes um problema financeiro, às vezes uma crise no casamento, às vezes uma enfermidade, e aí qualquer coisa já abala a sua fé, já faz você questionar a Deus. Quando uma pessoa ela passa por um problema, às vezes até por um luto, o que a gente mais ouve as pessoas falando é assim: por que Deus? Por que eu? Eu não merecia isso. Meu amado, você já perguntou, e por que não você? Você acha que você é diferente das outras pessoas? Você acha que você é a pessoa que não precisa passar por aflições? Quando na verdade a Bíblia diz justamente o contrário. Jesus nos alertou antes dele partir. Ele fala que no mundo tereis aflições. Ele nos deu o alerta, mas aí ele fala: mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Sabe o que Deus quer dizer com isso? De que porque ele venceu, nós também podemos vencer. Assim como Jó venceu. Não foi fácil. E quando a gente para ler, a Bíblia não cita os dias, quanto tempo durou. Mas eu acredito que não foi de um dia para a noite que durou aquele sofrimento de Jó. Mas uma hora passou. E a gente, quando lê, a gente já sabe. A gente já sabe que Jó venceu. A gente já sabe que ali Deus restaurou a vida de Jó, que Deus deu mais filhos, que Deus deu saúde, que Deus deu riqueza, deu o dobro do que ele tinha. Mas Jó, quando estava passando naquele momento, ele não tinha um spoiler. Ele não tinha como saber. Ele não tinha como avançar e lá pra frente, como a gente faz ali numa série, num filme, para ver qual seria o final. Ele teve que acreditar durante o processo. E a gente precisa aprender com o Jó, que é durante a luta, é durante ali a tribulação. E Jó, ele passou por uma luta que todo mundo via. Fisicamente, todas as pessoas que conheciam a Jó podiam ver ali a luta e a batalha que ele estava enfrentando. Mas eu acredito que, fora a luta física, existia uma luta muito maior
imutável. E no próximo diz assim, ó, em 2 Coríntios 4, 9, diz assim, ó, somos perseguidos, porém não abandonados, somos derrubados, porém não destruídos. E aqui quem fala isso é Paulo, né? E é muito engraçado ler isso, sabendo que foi Paulo que escreveu, porque quando a gente lê a palavra de Deus, a gente vê que Paulo foi a pessoa que foi perseguida, que foi presa, que apanhou, que sofreu muito ali pelo nome de Jesus, e mesmo assim ele declara, né? Ele põe ali para fora de que ele passaria por tudo isso, mas nada disso ali abalaria a fé dele. Porque é sobre isso. Talvez fisicamente você esteja cansado, você esteja ali abatido, você esteja preocupado, porque nós temos aflições, nós temos preocupações nesse mundo, mas nada, meu amado, nada pode tocar nossa fé. A gente não pode permitir com que as tribulações alcancem ali a nossa fé, a nossa parte espiritual, a nossa comunhão com Deus. E quando eu falo tribulações, eu não falo só de batalha física, mas eu falo também a questão, por exemplo, de pecado. Porque talvez você não esteja enfrentando uma doença, mas ali você luta ali uma batalha espiritual para abandonar o vício, para abandonar o pecado, para abandonar ali a pornografia, para abandonar a bebida, para abandonar o cigarro. Talvez a mentira seja uma coisa que você tem há anos. Você fala assim, não, eu já parei de fumar, eu já parei de me relacionar, mas quando eu vejo, eu estou mentindo. Existem pessoas que têm dificuldade para ficar mentira. E ela mente tanto que ela nem percebe que isso é um problema, que isso é um vício. E ela acaba acreditando na própria mentira. Então a gente precisa entender que em Cristo, que em Jesus, nós conseguimos vencer as nossas tribulações, as nossas debilidades. E no próximo, eu coloquei aqui uma foto de um soldado. E aqui a gente consegue perceber que ele tem uma arma, ele tem um colete à prova de balas, né? E aqui, no braço dele, tem alguma proteção? No braço? Não. Normalmente o soldado ele não tem proteção no braço. E por que não? Porque normalmente, né? Claro que existem tiros que podem acontecer de matar. Mas normalmente um tiro no braço mata o soldado? Não. Normalmente deixa ele ferido. Agora, e se ele tomar um tiro na cabeça? A probabilidade dele viver é baixa, certo? E se ele não morrer, ele pode ficar retardado, ficar ali vegetando. Então, por isso que o soldado, ele usa um capacete, ele usa ali essa ferramenta, né, que é o capacete, na cabeça, justamente para proteger a sua cabeça. E é isso que nós, como cristãos, precisamos entender, que uma das coisas que nós mais precisamos proteger é a nossa mente, são os nossos pensamentos. Porque é aqui onde tudo acontece. Onde tudo acontece que ninguém vê. Porque às vezes a gente pensa tanta coisa, acontece tanta coisa aqui dentro, que as pessoas não fazem ideia. E como a pastora Vilma sempre fala, né? Essa pessoa pode estar sorrindo aqui do lado de fora, gargalhando, e a mente dela intrigulando. Às vezes você está com a mente tão ali cheia, a mente tão preocupada, que você fica para dormir e os seus pensamentos não deixam você dormir. Ficam ali te azucrinando, ficam ali falando na sua cabeça. E a gente precisa procurar todos os dias ter um momento saudável. É uma coisa fácil? Não. Mas a gente precisa buscar isso. Porque a nossa mente, ela precisa estar protegida. E por isso que na palavra de Deus, né? E aqui eu coloquei assim, ó, o maior campo de batalha é a nossa mente. Porque quando nós controlamos os nossos pensamentos, a gente consegue controlar o resto das coisas. Quando você controla a sua mente, você controla o seu desejo. Quando você controla a sua mente, você controla a sua boca. Quando você controla o seu pensamento, você controla os seus pés. Porque antes de você ir em tal lugar, você antes pensou. Então, hoje todos vocês vieram aqui. Mas antes de vocês chegarem aqui na igreja, vocês pensaram em vir à igreja. Então vocês entendem que tudo começa na nossa mente? Quando a gente acorda, quando a gente abre os olhos, a gente já tem que pensar o que a gente vai fazer, para onde a gente vai, quantas horas do dia a gente tem livre, o que vai ser feito, a gente tem que administrar. Então, antes da gente fazer qualquer
Porque é aqui que nós planejamos todas as coisas. E a palavra de Deus, em 1 Tessalonicenses, fala assim, ó: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu li essa palavra, eu pensei no culto da obreira Verônica, onde ela fala que a nossa esperança é o Senhor Jesus. E é muito interessante que Paulo, ele manda justamente a gente colocar na nossa mente o capacete da esperança. O que a gente precisa todos os dias é pedir para que a nossa mente venha a ser a mesma mente de Cristo. E quando um pensamento vier, meu amado, a primeira pergunta que você deve fazer é: Cristo pensaria desse jeito? Esse pensamento seria um pensamento que estaria ali ganhando força, ganhando raiz na mente de Jesus? Ou seria um pensamento que seria repreendido? Ou seria um pensamento que Jesus não deixaria criar força? Porque de fato, nós não temos poder para controlar os pensamentos que vêm. Mas somos nós que damos força. Somos nós ali que alimentamos esse pensamento. Então, quando o pensamento de pecar, quando o pensamento de desistir, quando o pensamento de errar vier, nós temos o poder de repreender. Nós temos o poder de acordar todos os dias e determinar que a nossa mente é blindada. Que a nossa mente é blindada por Jesus. Que quem opera, quem coordena a nossa mente é Cristo e não o diabo. Você tem o poder disso. Você não tem controle do que vem, mas o que permanece é você que controla. É você que diz, é você que determina. E a gente precisa treinar isso em nós para que a gente consiga se parecer cada vez mais com Cristo. Porque Jesus, ele veio aqui na terra e com certeza ele teve pensamentos ruins. Com certeza o diabo quis lançar pensamentos sobre ele. O próprio Espírito Santo leva ele para ser tentado. E quando ele recebe as propostas, Jesus, ele tinha a resposta na boca da língua. Por quê? Porque a mente dele já estava preparada para responder. Mas às vezes você é confrontado pelo inimigo e você não sabe nem como se defender. Às vezes o diabo te confronta e a sua primeira resposta é paralisar. Ou é deixar as coisas dando corda. Às vezes você mesmo dá corda dos pensamentos, quando na verdade existem coisas que deveriam ser repreendidas. A gente não pode deixar com que o inimigo se aproprie da nossa mente. É só você pensar numa casa, por exemplo. Quando dentro de uma casa entra, por exemplo, um rato, normalmente se espera que as pessoas façam o quê? Matem o rato, procurem ali, façam ali uma armadilha para procurar aquele rato, certo? E quando ele é pego, tira. Ninguém gosta de ter rato dentro de casa. Ninguém cria rato de poeiro como estimação. Quando ele entra, você logo repreende, você logo retira, você logo mata. E porque na sua mente você permite com que os pensamentos ruins, simbolizando aqui o rato, criem força, sejam criados por você. Quando na verdade o que você deveria fazer era eliminar, era tirar da sua mente. E entenda que enquanto a gente não cuidar daquilo que é essencial, dificilmente você vai conseguir vencer essas batalhas. Enquanto você não parar e analisar, meus pensamentos não são pensamentos de paz, não são pensamentos louváveis, não são pensamentos que é aquilo que a palavra diz que eu tenho que ter. E você tem que ter a estratégia, porque a nossa mente, ela tem muito daquilo que a gente se alimenta. E alguns cultos eu já tenho falado sobre isso. Que aquilo que você se alimenta, aquilo que você vê, aquilo que você ouve, as conversas que você tem, determinam muito como a sua mente vai ser. A pessoa, por exemplo, que ela é maliciosa, que em tudo ela vê besteira, tipo um menino de quinta série, que tudo que você fala, logo ele zoa. Se a pessoa ela só conversa com pessoas que só tem assuntos de quinta série, assuntos maliciosos, a mente dela vai mudar? Não. Ela vai continuar tendo pensamentos maliciosos. Se a pessoa, por exemplo, nós como cristãos, nós não falamos palavrão, mas se você é a pessoa que assiste filme, assiste série, ou anda com pessoas que só falam palavrão, automaticamente, logo você vai ser a pessoa falando palavrão, porque fica na sua mente. É assim que nós aprendemos a falar. Como que um bebê aprende a falar? Repetindo o que o outro
com Ele. Mas enquanto a sua Bíblia estiver fechada, enquanto você fizer de tudo durante o seu dia, menos a sua comunhão com Deus, dificilmente você vai ser diferente. E o problema é que muitas vezes a gente espera um milagre acontecer, a gente espera vir para a igreja e ouvir uma palavra que vai impactar a nossa vida, que vai mudar a nossa vida. Quando na verdade, meu amado, a cada dia que você vem e ouve a palavra, a cada dia que você acorda e você tem a chance ali de ler a Bíblia na sua casa, de falar com Deus, de ter um momento de comunhão com Deus, é o momento de você transformar a sua vida. O momento de mudança, o momento de renovar, de estar próximo de Deus é agora. Nós estamos no final de janeiro. Um mês já se passou de 2026. E talvez você seja a pessoa que há um mês, no começo do mês, estava fazendo planos. Tinha planos de mudança. Lá na sua virada, você orou e pediu para que Deus te ajudasse a ser diferente. Mas eu te pergunto, o que você está fazendo para ser diferente? Porque que Deus quer que você seja diferente, meu amado, isso é óbvio. E às vezes a gente quer que Deus toque no nosso coração. Mas esse já é o desejo de Deus. Por Deus, todos nós estaremos aqui na fé, fazendo a vontade dEle. Então não é sobre Deus, é sobre nós. O que nós vamos fazer para buscar a mudança? O que nós vamos fazer para sermos diferente? E uma frase que eu li, e eu fiquei muito pensativa, é uma frase que diz assim, ó: o céu frustra os planos da terra. Quando a gente para ler a história de Jó, a gente percebe que o inimigo tinha um plano contra Jó. E era fazer Jó ali negar a Deus. Era fazer Jó ali envergonhar o nome de Deus. Mas pela misericórdia e pela bondade de Deus, Jó ali venceu. E aí quando a gente olha para a nossa vida, o inimigo também quer nos destruir, o inimigo também quer nos derrotar, e a palavra fala que ele veio para matar, roubar e destruir. E antes de matar, ele nos destrói, ele quer nos envergonhar, ele quer fazer com que a gente venha envergonhar o nome de Deus. Mas assim como Deus foi a esperança de Jó, Jesus ele veio para ser a nossa esperança, para ser a nossa salvação, para trazer ali para a gente a oportunidade e a chance que nós mesmos não seríamos capazes, mas pela misericórdia e pela esperança que é Jesus, nós conseguimos. E eu quero ler a palavra de Isaías, pode falar? Que diz assim, ó, Isaías 53, que diz assim, ó: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos sarados. O que Deus ele quer trazer para nós nessa noite hoje é paz. Porque Ele morreu na cruz, Ele sofreu tudo isso, Ele levou o castigo sobre Ele, que traz a nossa paz. E talvez você entrou aqui hoje, meu amado, por conta das aflições, por conta dos pecados, por conta das lutas, por conta da sua mente. Eu não sei qual a razão, mas talvez você entrou aqui hoje sem paz alguma. E o que Deus, o que Jesus ele quer te oferecer aqui hoje é justamente isso: paz. Paz no meio da guerra, paz no meio da luta. Porque a palavra de Jó, quando eu tirei o título dela, era que o título da história era assim, ó: a vida é uma eterna luta. E aí, em outra passagem falava assim: a vida é uma luta sem fim. Porque enquanto nós estivermos aqui, nós passaremos por luta. Mas a boa notícia é que nós não precisamos passar por isso sozinhos. Nós não estamos sós. Jesus está conosco. E o Espírito Santo dele, o Consolador dele está conosco. Então a gente pode passar pela tribulação, mas sentindo paz no nosso coração. Paz porque nós sabemos que não sabemos como. Deus ele vai resolver. Deus ele vai fazer. Porque a crise financeira, a crise do casamento, a tentação que você sofre, a sua batalha espiritual, a sua mente, tudo isso perde forças diante de Deus. E para tudo isso, Deus ele tem a solução. Mas depende de nós confiarmos durante o processo. Confiarmos que Deus ele vai fazer. Como? Não nos interessa. Ele vai fazer.
na hora certa, no momento certo. O que a gente precisa fazer é confiar. E durante o processo, proteger e guardar a nossa fé, para que ela não venha se esmorecer. Para que quando chegar a vitória, a gente possa se alegrar no nosso coração de saber assim, olha, eu passei pela luta, eu passei pela tribulação, mas eu nunca duvidei de que Deus seria capaz de me salvar naquela situação. E que a gente venha se lembrar disso, que Jesus é a nossa esperança. Que Ele morreu para que a gente pudesse ter paz. Então que essa paz, ela venha nos alcançar todos os dias, amém?